Olá, amigos, tudo bem com vocês? O meu nome é Andressa. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Sala de Evidências, onde eu trago casos criminais do mundo, curiosidades e aleatoriedades aqui da Irlanda. Então, silêncio na sala e bora analisar as evidências? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um dos casos mais misteriosos da Irlanda, talvez o mais enigmático de todos. Um homem que chegou a uma pequena cidade litorânea, usou um nome falso, se comportou de forma fria e calculada e simplesmente desapareceu da história. Esse é o caso Peter Bergman, ou pelo menos foi assim que ele escolheu ser lembrado. Tudo começou no dia 12 de junho de 2009. Um homem chega à cidade de Sligo, na costa oeste da Irlanda. Ele vem de Derry, na Irlanda do Norte, pegando um ônibus intermunicipal, vestindo um sobretudo escuro, passos firmes e expressão facial neutra. Ele entra no Sligo City Hotel, faz o check-in, dá o nome de Peter Bergman, fornece o endereço de Viena, na Áustria, e paga em dinheiro vivo. Ele aparentava ser um homem tranquilo, educado. Ele fala inglês, mas com um forte sotaque austríaco ou alemão, mas até aí não tinha nada de estranho com ele. Mais tarde, descobriu-se que esse nome, Peter Bergman, e o endereço que ele forneceu na hora do check-in eram falsos. A recepcionista chegou a falar em depoimento que ele era cortês, mas muito reservado e sempre pedia um quarto de frente para o mar. Ela comentou também que ele não aceitou ajuda com as malas e, apesar de parecer doente, ele não reclamava de dor. Durante os dias seguintes, as câmeras do hotel e as câmeras do centro da cidade registraram algo bem estranho. Esse homem, ele saía do hotel diversas vezes, sempre carregando uma sacola roxa. Sempre que ele voltava de mãos vazias. Talvez voltava com a sacola no bolso, mas o que tinha na sacola, ele não trazia junto com ele novamente. E esse ato de sair com essa sacola roxa do hotel e voltar foi registrado pelo menos 13 vezes. Ele estava deliberadamente descartando objetos pela cidade, mas não em lixeiras comuns que apareciam nas câmeras. Ele sempre dava um jeito de se esquivar das câmeras, tanto é que nenhum desses objetos com o tempo foi recuperado. Ele também foi flagrado entrando em uma agência dos Correios, onde ele comprou 10 selos internacionais e etiquetas de airmail. E mais tarde, depois das investigações, nenhuma carta foi encontrada enviada no nome dele, não pelo menos no nome de Peter Bergman. Outro momento curioso também é que ele foi visto sentado em um banco, lendo um documento com bastante atenção, e assim que ele terminou de ler, ele rasgou essa folha em diversos pedacinhos e jogou no lixo. Era como se ele estivesse apagando qualquer pista, qualquer rastro a respeito dele pelo caminho. Na última noite dele no hotel, ele também pediu informações à recepcionista sobre como chegar à praia de Rouses Point, e em seguida ele agradeceu calmamente pela hospitalidade do hotel. E em 15 de junho, às 1h06 da tarde, Peter Bergman fez o check-out. As câmeras do hotel e do centro registraram ele indo até uma estação de ônibus próxima, carregando uma mala, uma mochila e uma sacola junto com ele. Ele realmente pega o ônibus em direção a Rouses Point e, ao chegar lá, ele é visto por algumas pessoas caminhando na areia, sentado em um banco contemplando a paisagem, mas ele não chega a interagir com ninguém. E por fim, na manhã do dia 16 de junho de 2009, às 6h45 da manhã, um pai e um filho que corriam pela praia encontraram um corpo deitado na areia. Era o mesmo homem que havia se hospedado naquele hotel e também o mesmo homem que havia sido visto no dia anterior ali na praia andando e contemplando a paisagem. Mas a forma em que Peter Bergman foi encontrado foi um pouco inusitada, porque ele estava vestindo apenas uma sunga roxa, uma cueca por cima e a blusa estava por dentro da cueca. Ele estava sem calças e ele vestia também um par de meias. Alguns poucos objetos também foram encontrados com ele, sendo esses algumas aspirinas, um óculos de leitura dobrável, alguns cigarros da marca Hotmans e algumas notas de dinheiro austríaco e dinheiro alemão, mas não era uma grande quantidade para indicar que ele talvez fosse alguém de muitos bens, ou pelo menos era assim que ele queria que pensassem, né? Que ele não tinha nada além daquilo.
E junto com ele também tinha um recibo de ônibus, indicando que ele pegou o ônibus de Sligo para Rouses Point no dia anterior às 2h30 da tarde. Sem documentos, sem carteira, sem celular, sem nada. A autópsia feita no objetivo de identificar o corpo, identificar a causa da morte, ela também revelou algumas coisas bem chocantes a respeito do corpo de Peter Bergman. Uma delas é que ele tinha um câncer de próstata avançado, ele apresentava metástase nos ossos, ele tinha apenas um rim e a causa provável da morte foi ataque cardíaco. Outra coisa chocante é que ele não estava tomando nenhum tipo de remédio para dor ou para tratamento para câncer. E provavelmente essa condição que ele estava, no estágio bem avançado já da doença, ele deveria sentir muita dor. E mesmo que ele tivesse carregando algumas aspirinas com ele, pelo que eu entendi, foi feito um exame toxicológico e não havia substância desse remédio no corpo dele, não pelo menos de um período recente que pudesse ser captado pelos exames, Mas, de qualquer forma, talvez ele usasse esse medicamento para tentar aliviar a dor algumas vezes. No corpo de Peter também não haviam sinais de afogamento, não haviam sinais de que ele havia consumido drogas ou álcool, nenhum corte, nenhum sinal de violência, nem de consumos de remédio em excesso, nada que indicasse algo muito extremo. A causa oficial da morte foi considerado o ataque cardíaco e foi como se o corpo dele simplesmente desligou. Ele ficou ali e desligou. Além disso, outro ponto muito importante e muito curioso é que Peter havia cortado todas as etiquetas das roupas que ele estava usando, da camisa, da cueca, da sunga, das meias, não tinha marca, não tinha como saber nem de onde aquelas roupas tinham vindo. Nada que pudesse aproximar ele de algum local ou de alguém. A Garda, a Polícia Nacional Irlandesa, contratou autoridades da Alemanha, da Áustria e da Suíça para ajudarem a investigar a possível identidade dele. Eles envolveram a Interpol, eles vasculharam os registros de DNA, eles procuraram por parentes, amigos e nada foi encontrado a respeito dele. Ninguém sabia nada sobre esse cara. Não existia nenhuma correspondência no nome dele, nenhuma denúncia de desaparecimento, nenhum parente procurando por alguém. E com o tempo o caso esfriou e Peter Bergman, ou quem quer que ele fosse, foi enterrado em um túmulo coletivo e apenas alguns policiais da Irlanda participaram ali na hora do enterro. Em 2021 e em 2023 novamente, foram feitos novos apelos públicos para ver se alguém descobria algo. Também foi feita uma reconstituição facial, progressão de imagem para ver se alguém reconhecia ele, Foi divulgado ali nas regiões possíveis de onde talvez ele tivesse vindo, mas ninguém se pronunciou. Várias teorias foram levantadas por jornalistas, pelas pessoas da internet e pelos investigadores. A primeira e a mais plausível é que ele realmente sabia que estava morrendo, que estava nas últimas, criou uma identidade falsa, procurou um lugar tranquilo e decidiu morrer sozinho, sem envolver ninguém e sem nenhuma burocracia. Outra teoria é que ele era tipo um espião, talvez algum ex-agente da Guerra Fria, alguém treinado para desaparecer e alguém já acostumado a viver sob as sombras. O jeito que ele eliminou as pistas, se escondeu das câmeras, sugere que ele tinha muita inteligência e conhecimento em evasão. E há quem diga que ele talvez estivesse fugindo de alguém, de alguma organização, que ele estava com medo e estava se escondendo. Ou que talvez a sua morte nem sequer tenha sido tão acidental assim. E existe uma teoria bem mais sombria sobre esse caso, não tem nada comprovado, mas essa teoria existe e bastante gente fala a respeito dela, é de que talvez ele tivesse algo a ver ou fosse parente de alguma figura nazi e por isso ele viveu anos escondido. E ao perceber que ele estava morrendo, ele decidiu desaparecer sem deixar nenhum rastro histórico. O nome usado por ele também, Peter Bergman, era um nome parecido com o que pessoas nazi em fuga utilizavam para se esconder. E também algo que reforça um pouco essa teoria é que, de fato, ele tinha dinheiro austríaco e alemão. Ele falava com o sotaque também desses dois países, Ali os irlandeses não souberam identificar de fato se era alemão ou se era austríaco. Mas a gente sabe como o sotaque de lá é bem puxado, bem forte, É bem
fácil de identificar um alemão falando. E isso acaba reforçando um pouco mais essa teoria de que talvez ele tivesse algo a ver com o pessoal ali da Segunda Guerra Mundial. E a forma como ele agiu meticulosamente, apagando todos os rastros dele, também sugerem que é alguém que tinha um conhecimento de espionagem, né, alguma coisa do tipo, e precisava apagar rastros históricos justamente por haver perseguição. Ainda mais vai que ele tivesse cometido algum crime de guerra, soubesse de algo, né? A gente não tem como saber, não até o momento, pelo menos. Mas assim, gente, não existe nenhuma prova sequer de que ele realmente tivesse algo a ver com pessoas relacionadas à Segunda Guerra. É só uma teoria muito forte por causa do sotaque ali, do dinheiro encontrado e também pelo nome falso, o endereço na Áustria, esse tipo de coisa acabou gerando essa teoria aí. E aí o ser humano que tem a imaginação muito fértil, né, já junta com a história sendo um pouco misteriosa, esses rastros relacionados à região que ele veio, acaba deixando essa teoria bem mais sombria, né, da origem desse cara. Enquanto eu estava fazendo esse caso, eu fiquei pensando, e se ele não tivesse nada a ver com guerra, nada a ver com alemães da Segunda Guerra, e não tivesse nenhum grande mistério por trás disso? E se ele fosse só um homem comum, com medo, doente, talvez ele não quisesse ser um fardo para ninguém? E pensar na ideia de morrer sozinho é muito triste, mas talvez para algumas pessoas seja uma forma muito mais fácil do que olhar nos olhos das pessoas que você ama e dizer adeus. Eu não sei, difícil pensar a respeito, né? Se não tivesse nada muito grandioso por trás e realmente fosse isso. Ou talvez ele não tivesse realmente ninguém. Às vezes a solidão ela não vem só de estar sozinho, mas também da sensação de não ter um lugar para pertencer. E o que me marca nesse caso é o silêncio dele. Ele escolheu desaparecer em pedaços, aos poucos, sem deixar nome, sem causar barulho, como se até no fim da sua vida ele quisesse poupar o mundo dele mesmo. O caso de Peter Bergman continua sem respostas. Um homem doente, inteligente, metódico, que decidiu apagar a própria existência. Quem ele era? Do que ele fugia? Por que ele escolheu a Irlanda? Essas perguntas elas seguem abertas até hoje, mesmo com o avanço da tecnologia, do exame de DNA, dos bancos de dados. Nada a respeito dele foi descoberto, além do que eu relatei aqui para vocês. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, comentar e se inscrever no meu canal. E me conta aqui nos comentários qual é a teoria mais plausível para você e se um dia você acha que a gente vai saber quem realmente foi Peter Bergman. Beijos e até o próximo caso.